Amém? Irmãos, Deus me deu essa ministração, cara, e como tema, ela tem paciência que gera persistência. E aí eu quero contar para você um pouco sobre a história de José, para você entender o que acontece. Cara, José lá no capítulo 37, a história de José começa no capítulo 37. Lá no capítulo 37 vai contar que José era um pastor de ovelha, e que aos 17 anos, ele teve 2 sonhos, onde esses sonhos, cara, ia levar ele ao destino final dele. E a hora que ele contou esses sonhos aos seus irmãos e aos seus pais, seus irmãos o odiaram de uma tal forma, cara, que você vai ver no decorrer aqui da história que o que fizeram com ele. E isso foi revelado a José, cara, aos 17 anos de idade. Abra sua Bíblia aí, ó, em Gênesis 37, do 5 ao 9, para você entender qual é esse sonho. Do 5 ao 9. Certa vez, José teve um sonho, e quando contou a seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam um sonho que tive, disse eles. Estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu, e se curvaram diante dele. Seus irmãos lhes disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai governar sobre nós? E o odiaram ainda mais por causa do sonho do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e as 11 estrelas se curvaram diante de mim. Quando contou ao pai e aos irmãos, o pai o repreendeu e lhe disse: que sonho foi esse que você teve? Será que eu, a sua mãe e os seus irmãos viveremos a nos curvar até o chão diante de você? Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Está vendo só? Aqui Deus vem a traçar o destino de José final. Ele iria governar o Egito. E o engraçado, cara, que eu vejo aqui nessa história, que os próprios irmãos de José revelaram qual seria o destino dele. Ele apenas contou o seu sonho. E os seus irmãos, que o odiaram, revelaram para ele qual seria o destino dele. Revelaram o que era, o que significava aquele sonho. Que na verdade um dia ele chegaria a reinar, como a gente acabou de ler lá no capítulo 41, que ele reinou sobre ele governou sobre a terra do Egito, junto com o rei Faraó. Só que, cara, não foi assim de um dia para outro. Quando chegou, de verdade, a promessa se cumprir na vida de José, ele já estava com 30 anos. 13 anos se passaram. Não foi de um dia para o outro. E aí a gente tem uma promessa de Deus para as nossas vidas. Eu acredito aqui que todos aqui tenham. E aqueles que ainda não entenderam qual é a sua promessa, cara, peça para Deus, cara. Ele vai te mostrar, Ele vai te revelar. Ele quer te revelar, cara. Mas você precisa querer que Ele revele para você. Todos nós temos uma vocação, todos nós temos um chamado, cara. E durante esses 13 anos, muitas coisas aconteceram, cara. Dentre elas, a primeira coisa que aconteceu, por seus irmãos odiar tanto assim a José, eles tiveram a ideia de querer matá-lo. O pai chegou para José e falou: José, seus irmãos estão lá no campo, cara, vai lá e vai levar comida para eles. E aí quando ele vem vindo naquele campo, ao encontro dos seus irmãos já começaram a caçoar dele: lá vem o sonhador, vamos matá-lo. E aí um dos seus irmãos falou: não, por que nós vamos matá-lo? Por que eu vou ter o sangue dele sobre a minha vida? Vamos jogá-lo nesse poço aqui. E aí a primeira coisa que acontece com José: jogaram José naquele poço. E jogando José naquele poço, estava passando uma carruagem naquela época, uma caravana dos ismaelitas. E aí um dos irmãos tiveram uma outra ideia: vamos fazer o seguinte, vamos tirar ele desse poço aí, vamos lucrar uma grana, vamos vender ele. E aí venderam, cara, José por 20 moedas de prata. Olha a primeira coisa acontecendo aí. E aí depois, essa caravana do ismaelita, mais uma vez, venderam José de novo. José foi vendido 2 vezes. E a segunda vez ele foi vendido para Potifar, um oficial da guarda de Faraó. Olha que engraçado, cara. Deus, ele é especialista, cara, em tornar maldição em bênção. Qual que era o destino final de José? Nós lemos no começo da ministração: ser governador do Egito. E aí os seus irmãos têm a ideia de vendê-lo.
cara, que desgraça, que maldição, poxa, imagina o seu irmão te odiar e te vender. Só que Deus já estava trabalhando sobre isso, cara. E aonde, para onde que ele foi vendido, cara? Para uma caravana dos ismaelitas que estavam indo para onde? Para o Egito. E aí de novo ele foi vendido mais uma vez. E aí você vem falar, mais uma desgraça. E nessa vez ele foi vendido para Potifar, um oficial do rei Faraó. Mais uma vez Deus colocando ele no seu destino final, cara. Cara, Deus é especialista, cara, em transformar maldição em bênção. E assim como ele fez com José, ele quer fazer com você, cara. Eu não sei o que falaram para você, eu não sei que palavra que te disseram que veio te desanimar, cara. Mas Jesus manda te dizer que ele vai pegar isso e vai impulsionar você ao seu destino final, cara. Em nome de Jesus, creia nisso, cara. Ele vai pegar as palavras contrárias a você, cara. Ele vai pegar aquela maldição que colocaram sobre você e vai usar isso para você chegar ao seu destino final, cara. Assim como ele fez com José. Só que basta você o quê? Ter paciência. Basta você acreditar que Deus está com você, cara. O que um dia foi usado para derrubar, Jesus vai usar para te impulsionar ao seu destino, cara. José é preso por Potifar. Chegando José na casa de Potifar, Potifar o colocou como administrador de toda a sua casa. Porque Potifar reconheceu que Deus era com José, assim como Deus é comigo e é com você. E o colocou como administrador de toda a sua casa. E estando José na casa de Potifar, cara, a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E a Bíblia diz que José era bonito, José era formoso, José era um galanzão. E a mulher de Potifar colocou os olhos em José. E aí o convidava toda vez para ele se deitar com ela. E toda vez, cara, ele se recusou. E aí chegou um momento que entrando ele no palácio, não tinha empregado nenhum. E a mulher veio para cima dele, o convidando para deitar, ele se recusou. E aí nessa que ele se recusou, ele saiu correndo. Ele fugiu, cara, ele saiu correndo. E aí a capa ficou para trás. E aí como a capa ficou para trás, ela saiu falando mal dele, dizendo que ele que tentou agarrar ela. E como prova disso estava a capa lá. E aí por causa disso, cara, José mais uma vez foi preso. E aí a gente para nessa história e fala, poxa vida, né? Cadê a bênção do cara aí, meu? Não é possível. E um cara que tinha convicção no seu coração, qual era o seu destino final? Ei, deixa eu te falar uma coisa, cara, você precisa ter convicção do que Deus te falou, cara. Você precisa viver, você precisa querer aquilo que Deus te prometeu, cara. Você precisa viver isso, cara. E José estava vivendo isso. E ele estava passando por um período de treinamento. Ele estava passando por um período de atualizar suas ferramentas, que um dia ele iria precisar disso. E estando José preso, olha para você ver como que Deus vai mexendo e vai movendo as suas águas, cara. Estando José preso ali, a hora que ele chegou ali, mais uma vez, Deus estava com José. E a Bíblia diz, cara, que o carcereiro viu que Deus estava com José e colocou José também para administrar toda aquela prisão. Então, mais uma vez, José é reconhecido de que Deus estava com ele e foi colocado para administrar toda aquela prisão. Estando José administrando toda aquela prisão, foi preso ali 2 carcereiros. 2 caras chegou a ser presos ali. E um deles foi um copeiro do rei. E esse copeiro do rei, ele teve um sonho um dia. E aí quem revelou e adivinhou esse sonho para o copeiro foi o próprio José. E um dia, estando o copeiro já no palácio de Faraó, reintegrado à sua oficialização, ao seu serviço, ele lembrou de José, porque Faraó teve um sonho, e aí chamou todos os magos, todo mundo, e ninguém conseguia adivinhar aquele sonho. E aí o cara lembrou que um dia ele teve o mesmo sonho, e ali José pôde conseguir revelar aquele sonho. E aí quando José chega a Faraó e revela a Faraó qual é o sonho, que haveria um tempo de vacas gordas e haveria um tempo de vacas magras, a gente chega a essa passagem que a gente leu no começo da história aqui. E Faraó confia em José e coloca-o como governador do Egito. E assim ele cumpre, cara, com o que Deus já tinha para ele desde o começo, cara. Mas foram 13 anos. 13 anos. E a gente, cara, quer desistir de um dia para o outro.
A gente acha que Deus prometeu hoje algo para a gente e ainda não aconteceu, amanhã eu já quero desistir daquilo, porque ainda não aconteceu. O que Deus quer tratar com a gente, cara, é para você perseverar, cara. É para você persistir, não desista, vai acontecer. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. E aí vai falar para mim que numa história dessa aí, você vai falar para mim que José não foi paciente. Ele sabia qual era o seu destino final. E ele passou, cara, calado, confiando em Deus, por todas essas lutas, cara, durante esses 13 anos, cara. E aí eu fui buscar qual era o significado de paciência, cara. Primeira coisa, no dicionário, paciência significa virtude que faz suportar com resignação a maldade. E aí, o cara foi paciente ou não foi paciente? As injúrias, as importunações. Segundo significado para paciência, perseverança, constância. Como é que nós estamos tendo, cara? Nós somos constantes em Deus? Ou nós apenas somos intensos? Nós apenas vemos aqui no domingo, no culto, na quarta-feira, fluímos, chapamos junto e aí na segunda-feira eu volto a ser aquilo que eu era. Cara, Deus quer a nossa constância. Ele quer a nossa busca todos os dias, cara. É isso que Ele procura, constância em nós, não a intensidade, cara. A constância ela é muito melhor que a intensidade, que você possa viver isso. E de verdade, a gente está vivendo num mundo, cara, que parece que tudo, cara, tudo nos leva, cara, a perder a paciência. Você vai para o trânsito, você chega no trânsito, alguém te fecha, você quer perder a paciência. Eu, como uma bebê recém-nascido, você quer dormir de madrugada, ela chora, você quer perder a paciência. Você está no celular mandando mensagem, e aí você começa a escrever a sua mensagem, parece que o celular, ele não consegue ser tão rápido quanto é a sua mente em escrever, e aí sai tudo errado. E aí você manda um negócio tudo errado, você fala, desculpa, foi o corretor aqui. Mas é porque você não teve paciência de escrever o negócio. Então a gente está sendo impulsionado, cara, a viver num mundo, cara, que não tem paciência nenhuma. Nós não temos paciência, cara. E Deus quer nos ensinar, cara, a ser pacientes nele, cara. Tudo nos está levando a perder a paciência, cara. E é preocupante isso. Por que é preocupante isso? O que é o contrário de paciência, cara? Eu puxei alguns significados do contrário de paciência. E olha lá, vamos lá. O que é o contrário de paciência? Aflição, agonia, avidez, impaciência, inquietude, agitação, desassossego, ansiedade, alvoroço, excitação, inquietação, nervosismo, irritação, e por aí vai, cara, uma longa lista, cara, do contrário de paciência. E nós estamos querendo ficar impacientes, cara. A gente está se deixando ser impaciente. Olha quantas coisas nós podemos atrair para as nossas vidas se nós formos impacientes. Olha quantas coisas. Dentre delas, eu separei uma para a gente raciocinar junto, que é a ansiedade, cara. A falta de paciência, ela gera uma ansiedade, cara. E a ansiedade é muito perigoso, cara. É muito perigoso. O que é ansiedade? Pelo dicionário. Desconforto físico e psíquico. Excesso de agonia, aflição. Ausência de tranquilidade, que demonstra ou possui medo e ou receio. Olha o que a ansiedade faz comigo e com você, cara. E hoje a gente, de verdade, a gente está vivendo num mundo de muita ansiedade. A gente precisa colocar a nossa ansiedade em Jesus, cara. Tendo a certeza, cara, que Ele tem o melhor para mim e para a sua vida, cara. Olha o que a Bíblia diz, cara, sobre ansiedade, cara. Mateus capítulo 6, versículo 25. Mateus capítulo 6, versículo 25, diz assim, ó. Portanto eu lhes digo, não se preocupe com as suas próprias vidas, quanto ao que comer ou beber, nem com seus próprios corpos, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante do que a comida, e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem tecem.
Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo, que vamos comer, ou que vamos beber, ou que vamos vestir, porque os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Cara, busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Cara, de verdade, eu não sei o que você está passando na sua casa. Eu não sei se falta mantimento, se você está desempregado, mas Deus manda te dizer para você buscar primeiro o reino dEle e a sua justiça, e aí todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Confie no Senhor. Ele não deixa desamparado, nem o lírio do campo vai deixar desamparado um filho. Deus nos chama de filho, cara. Ele nos considera como um filho dele amado, em quem ele nos escolheu desde o ventre da nossa mãe. Cara, lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 15, vai dizer que aprove Deus nos escolher, nos chamar, desde o ventre da minha mãe e da sua mãe. Ele nos escolheu, e você acha que ele vai deixar faltar alguma coisa para mim, para você? Então, de verdade, cara, coloque toda a sua ansiedade, coloque toda a sua falta de paciência em Jesus, cara, que Ele sempre vai ter o melhor para você, cara. Vamos lá para Filipenses, capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 6 diz assim, ó. Filipenses 4, 6. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Não andei ansiosos. Não andeis ansiosos. Aqui a Bíblia fala, cara, para a gente estar sempre com súplica e com ações de graça e apresentar os nossos pedidos a Deus. A gente precisa pedir a Ele, a gente precisa aprender a orar, a gente precisa aprender a dobrar os nossos joelhos e agradecer por aquilo que nós já temos e por aquilo que nós precisamos pedir para Ele com súplicas, cara. A gente pode fazer planos, só que a gente precisa entender que a última palavra, ela vem do Senhor, cara. Em Provérbios 16, 1 diz assim, ó: ao homem pertencem os planos do coração, mas do Senhor vem a resposta da língua. Cara, você pode, você deve fazer seus planos, mas você precisa apresentar eles a Deus e deixar que a última resposta seja dele. Você precisa deixar que a decisão seja dele. Sabe o que a gente está acostumado a fazer? A gente está acostumado a apresentar um plano seguinte: Jesus, se você fizer isso, pegar aquilo e somar com aquilo outro lá, vai dar certo, cara. Faz isso, Deus. Faz isso que a receita é 10, cara. Essa é a receita. E aí vai dar tudo certo. E é por isso que as coisas não fluem nas nossas vidas. O que nós precisamos é entregar os nossos planos a Deus e confiar que Ele tem o melhor para nós. Deixar que Ele tome a decisão. E se de verdade não for o seu plano, não for o que Ele tem para você, cara, de boa. Não tem problema nenhum, não tem tristeza nenhuma. Tranquilo, porque você está em Jesus e você sabe que Ele tem o melhor para você. Por isso, muito melhor você ter um relacionamento com Jesus. Muito melhor você ter um relacionamento com o Espírito Santo, porque daí já não é mais você, cara. Aí é você em Jesus. E aí já não são mais os seus planos, mas são os planos de Jesus imputados no seu coração. Aí a história é outra. Aí os seus planos de verdade vão começar a ser executados. Aí os seus planos de verdade vão começar a dar certo, porque você é um com Jesus. A gente não quer ser um com Ele, quer apresentar o plano para Deus e ainda quer achar ruim porque não acontece. Difícil, né? Não dá, cara. Seja um com Jesus. Seja um com Jesus. Deixa eu explicar uma coisa para você. Você precisa entender, cara, que você é a bênção. Você é a bênção, cara.
A gente fica esperando ser abençoado. Nós precisamos entender que nós somos a bênção, cara. Lá em Gênesis capítulo 12, no verso 2, Abraão, cara, estava lá trocando uma ideia com Deus. Deus chega para ele e diz assim: Abraão, sê tu uma bênção, assim como eu e você somos a bênção, cara. Assim como José, cara, aonde José ele pisava, Deus abençoava a casa. Por quê? Pela vida de José. Lá na história vai dizer que Deus abençoou toda a casa de Potifar, por causa do amor que ele tinha por José. José era a bênção. A gente precisa entender que nós somos a bênção. Você tem que entender que aonde você pisa, cara, você não precisa esperar de nada. Você que tem que abençoar o lugar. Nós abençoamos o lugar. Nós temos que ter uma mentalidade. Nós precisamos mudar a nossa mentalidade de não ficar só buscando. Eu quero, eu não sou abençoado. Por quê? Porque você é a bênção, entenda isso. E aonde você chegar tem que ser abençoado. Você chega, cara, suas finanças têm que estar ajeitadas, cara, porque Deus é na sua vida, cara. Você chega no seu trabalho, cara, o seu trabalho é abençoado porque você chegou no seu trabalho. Não é o seu serviço que te abençoa, é você que abençoa o seu serviço. Isso precisa estar certo na sua vida, cara. Você precisa entender disso. Você e eu somos a bênção, cara. Nós somos a bênção, cara. Não permita que a falta de paciência venha atrasar sua vida em Cristo, cara. Colossenses capítulo 3, verso 12. Colossenses capítulo 3, versos 12 diz assim, ó: portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Se revista, cara, de paciência. Se revista. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Cara, você quer amor maior do que esse? De Jesus morrer por mim na cruz por você, para que hoje nós pudéssemos estar aqui, cara, e ter o livre acesso. Você consegue compreender um amor desse? Você consegue compreender, cara, que Jesus, ele te perdoou, cara, de todas as suas falhas? Eu já falei isso aqui, eu vou repetir, cara. Deus, cara, ele não está preocupado com o seu pecado, de verdade. Ele não está nem aí pelo que você fez ontem, hoje, antes de vir para o culto. Ele não está nem aí, cara. O que ele se preocupa é com o seu coração, em voltar a se relacionar com ele. É isso, cara, que vai demandar quem você é em Jesus, cara. O que você fez um dia, lá atrás, ele manda te dizer que já está perdoado, cara. Ele já esqueceu, cara. Mas você precisa estabelecer um relacionamento com ele. Descanse em Jesus. Ele te ajuda a carregar o fardo. O que acontece é que nós queremos fazer tudo sozinho. Nós dizemos que confiamos em Jesus, dizemos que somos servos de Jesus, dizemos que somos servos de Cristo, que Deus é na nossa vida, mas nós queremos fazer tudo sozinho. E a Bíblia ensina ao contrário. A gente é meio cabeçudo mesmo, né? A gente quer fazer tudo sozinho. E a Bíblia diz ao contrário, cara. Salmos 37, 7. A pizza aí, ó. Salmo 37, 7. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. A gente fica preocupado, cara, porque fulano se deu bem e nós não. A gente fica preocupado porque fulano foi assassinado. Nossa, que mundo terrível que nós estamos vivendo. Cara, a gente não tem que se preocupar com isso. Nós não temos que se preocupar com isso. Descanse no Senhor e guarde por Ele com paciência. Deus, Jesus, Ele é o nosso descanso. Mateus, capítulo 11. Verso 28 e 30, ao 30. Diz assim, ó, olha o que Jesus vem dizer para mim e para você, cara, sobre a nossa paciência depositada nele. Venham a mim, todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Não estou entendendo por que a gente fica enfadado, por que a gente fica cansado. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas,
pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus está me convidando, Jesus está te convidando a carregar comigo e com você o nosso fardo. Que hoje você entenda isso, cara, e coloque toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação, cara, na mão de Jesus, cara, porque Ele vai caminhar junto com você. Ele não vai resolver tudo para você, beleza? Ele vai te dar as ferramentas corretas para você resolver. Ele não vai deixar comigo então, que agora eu vou fazer tudo. Não, não é isso não. Mas você não precisa carregar sozinho. Você tem um Deus, cara. Você tem Jesus, você tem o Espírito Santo que mora dentro de você. O Espírito Santo, ele procura uma habitação. Ele procura um lugar para habitar. E esse lugar era o meu, é o seu coração. Você está disposto a ser a habitação do Espírito Santo? Você está disposto de verdade a ser a habitação do Espírito Santo? Cara, é para isso que ele veio, é por isso que Jesus morreu, cara. Jesus dizia, os discípulos de Jesus chegavam para ele e falavam assim, não vai, cara, por que você tem que ir? Ele falava, eu preciso ir, porque se eu não for, o outro, o Consolador não virá. E aí Jesus vai, cara, e libera o Espírito Santo. E hoje o Espírito Santo, ele mora dentro do meu coração, ele mora dentro do seu coração, cara. No Antigo Testamento, cara, a galera não tinha isso. O Espírito vinha sobre eles, fazia o que tinha que fazer e vazava, dava fora. Hoje ele mora no meu e no seu coração. E o que nós temos feito com isso? Aí você olha para a vida de José e você fala, uau, que história. O cara 13 anos, o cara não murmurou, o cara esperou acontecer, o cara viveu a promessa dele com 30 anos de idade. Mas por que ele viveu? Porque vai contar aqui, ó, lá onde a gente leu, no versículo 38. Por isso o faraó perguntou aos oficiais, será que encontraremos alguém como este homem? Sem dúvida há nele o Espírito de Deus. Ei, faraó, cara, conseguiu identificar que em José havia o Espírito de Deus, mesmo o Espírito Santo ainda não morava dentro do coração de José, e o faraó conseguiu identificar. E o que as pessoas têm falado de mim e de você? De verdade, o que a gente está refletindo para o próximo? Que informação que nós estamos passando? As pessoas conseguem olhar para mim, conseguem olhar para você e ver o Espírito Santo? Ela precisa ver, cara. Ele mora no meu e no seu coração. Ela precisa ver. De verdade, quando você aceitou a Jesus como seu suficiente Salvador, o Espírito Santo, condicionalmente, ele já veio para você, cara. O que precisa é você se relacionar com Ele. É isso que nos falta, cara. A Bíblia ela nos alerta, cara, para a gente não apagar o Espírito Santo. Não apagueis o Espírito Santo de Deus. É um alerta da Bíblia, cara. E isso acontece muito nos nossos meios, cara. A gente precisa tomar cuidado. A gente acaba apagando o Espírito Santo. Não é que nós não temos o Espírito Santo, a gente acaba apagando ele. E como é que eu não apago o Espírito Santo? Tendo um relacionamento com ele, cara. Estabelecendo um secreto. É dessa forma que você tem o Espírito Santo. É parar de achar que, eu não senti nada. Cara, o Espírito Santo não é emoção nenhuma, ele não é para você sentir. Estabeleça uma intimidade com ele, mesmo você não sentindo nada. Mesmo você não sentindo nada, estabeleça uma intimidade com ele. Não importa se eu vou sentir um arrepio, não importa se eu vou ficar tremendo, se eu sentir alguma coisa. Se eu sentir, aleluia, amém. Mas se eu não sentir, cara, eu preciso ter a certeza e a convicção de que ele está aqui comigo. É essa convicção que eu preciso ter, independente se eu estou sentindo alguma coisa ou não. E isso vem da onde, cara? Isso vem do seu secreto, cara. É de lá que vem, não vem daqui. Vem do seu secreto, é lá que você vai entender o Espírito Santo. É lá que você vai entender a maneira que ele fala com você. É lá que você vai entender as impressões que ele causa no seu coração. É no seu secreto. De verdade, você precisa ter uma intimidade com o Espírito Santo. E aí você vai ver, cara, que a sua vida é toda diferente, cara. Porque você tem uma intimidade com o Espírito Santo. E pratique, cara, pratique sempre a bondade, porque Jesus é bom. Simplesmente por isso, pratique a bondade. Mas o fulano não fez nada para mim, mas Jesus é bom, pratique a bondade. Só por isso. Está entendendo? Ame ao próximo, cara. Jesus deixou um mandamento para a gente, cara, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo. Mas por que eu vou amar meu próximo? Ele fez mal. Ame o próximo, Jesus que falou. Ame o próximo. Ele não amou você? De verdade, eu não conheço você no seu completo, no seu íntimo, cara. Você acha? Eu tenho certeza que eu não merecia esse amor. E Ele me amou. E Ele te amou. E Ele me resgatou. E Ele te resgatou. E aí você não quer amar o próximo, cara, por picuinha, por fofoca? Cara, ame ao próximo, como a ti mesmo. Seja bom porque Ele é bom. Simples, ponto final.
Está entendendo? A gente precisa começar a se relacionar com Jesus por aquilo que Ele é, simplesmente por isso. Eu me relaciono com Deus, eu me relaciono com o Espírito Santo, me relaciono com Jesus por aquilo que Ele é, e não por aquilo que Ele pode me proporcionar. Cara, de verdade, a gente vê vários milagres aqui, e a gente sabe, e Deus quer isso, Ele quer nos abençoar, Ele quer que a gente viva o melhor dessa terra. João 10,10 vai falar, cara, que nós tenhamos uma vida abundante, e essa vida abundante não é lá no céu, é aqui na terra. Então Deus quer que eu e você sejamos prósperos, Deus quer que eu e você sejamos pessoas de bom caráter, cara. Deus quer que eu e você tenhamos uma melhor casa, um melhor carro, de verdade. Mas o que te motiva a ter tudo isso? Qual é a sua motivação por detrás disso? É o amor em Jesus? É o amor ao próximo? Ou é só você e o que vier, deixa eu, não quero pensar no meu próximo? Seja bom, cara, porque Ele é bom. Confie sempre no Senhor, cara. Salmos 40. Salmo 40, a partir do verso 1, diz assim, ó: coloquei toda a minha esperança no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu grito de socorro. Ele me tirou de um poço de destruição, de um atoleiro de lama, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou-me num local seguro. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão isso e temerão e confiarão no Senhor. Como é feliz o homem que põe no Senhor a sua confiança e não vai atrás dos orgulhosos, dos que se afastam para seguir deuses falsos. Irmãos, entenda isso hoje, cara. Coloque a sua confiança em Jesus, cara. Coloque a sua confiança, confie sempre em Jesus. Você pode ter certeza que Ele tem sempre o melhor para a minha e para a sua vida, cara. Porém, a gente precisa tomar cuidado com uma coisa, cara, sobre a paciência. Essa paciência, ela não é uma paciência de braço cruzado, beleza? Não é porque eu coloquei tudo agora na mão de Deus, não é porque eu fiz planos e coloquei na mão dele que eu vou cruzar os braços e não vou fazer nada. Tome cuidado com essa paciência. Por isso que o tema é paciência que gera persistência. Está entendendo? Paciência que gera persistência. Devemos sim ser pacientes em Deus, mas não cruzar os braços, cara. É continuar trabalhando, é continuar buscando, sabendo que um dia a minha e a sua vitória vai chegar. Está entendendo? É assim, cara. Não é de braços cruzados, é persistindo sempre, cara. De verdade, é persistindo sempre. E o que nos motiva, cara, a persistir? Qual é o gás que eu e você temos que buscar para persistir? É o relacionamento com o Espírito Santo. Eu já falei aqui. É Ele que vai te impulsionar. É Ele que vai te dar o gás. É Ele que vai te falar assim, ó, não desista, filho. Não desista, continua. Eu estou junto com você. Não desista, não desista. Se o grupo de louvor já quiser subir aqui, pode subir, tá? Não desista, cara. Ele é o nosso gás, o Espírito Santo, Ele é o nosso gás. Cara, deixa eu contar para você rapidinho aqui, ó, como é que essa ministração surgiu, cara. Ela surgiu sábado, no momento que eu fui atrás de arrumar a fechadura da minha casa. Né, Débora? A fechadura, ela já estava há um bom tempo, ela parou, a chave girava lá e não abria a porta. E eu moro num condomínio, eu fiquei de boa com isso, achei que não tinha problema e ficou acho que uns 5 meses, cara, sem fechar aquela porta lá, de verdade. E aí a minha mãe ia lá, minha mãe me xingava, filho, você tem que arrumar isso daí. Eu falei, mãe, eu moro num condomínio, ninguém vai entrar aqui, você que acha, não fica brincando com isso, tem que arrumar isso. E a Débora cansada já de falar na minha cabeça, você tem que arrumar essa fechadura, você tem que arrumar essa fechadura. Só que o seguinte, você fala assim, irmão, você não conseguiu arrumar uma fechadura, cara, você não tem noção do trabalho que deu arrumar essa fechadura. Eu precisava soltar o cilindro dela e trocar o cilindro. E aí na hora que eu fui soltar o parafuso, na mesma semana que ela deu um problema, eu já fui arrumar. Falei, eu vou arrumar, vou ser um marido bom, eu vou arrumar já. Na primeira semana eu fui soltar aquele parafuso. E aí na hora que eu comecei a soltar aquele parafuso, você não acredita, ele quebrou lá dentro. Ele quebrou lá dentro e ficou um pedacinho pequenininho, cara. E que por causa de, que eu acho que uns 3, 4 milímetros, não saía aquele cilindro, porque o parafuso quebrou lá dentro. E eu falei, e agora, o que eu faço? O parafuso quebrou aqui dentro. Vou ter que pegar um dia, eu preciso fazer barulho, vou ter que pegar a furadeira, vou ter que começar a
comer esse parafuso aqui até a hora que eu conseguir tirar ele. Eu vou ter que começar a bater, vou ter que dar um jeito, vou ter que tirar isso aqui. Só que como eu moro em condomínio, eu tenho horário para fazer barulho, e os horários não batiam com o meu horário de trabalho. Então sempre que eu chegava, eu não podia mais fazer o barulho. E aí eu fui deixando, e acho que gerou, cara, uns 4, 5 meses. Até o momento, cara, que o próprio grupo da Abba Church começou a falar comigo. As irmãs começaram a colocar lá, porque eu tenho coisa para fazer em casa e meu marido demora para fazer. Eu falei, vocês lembram disso, né? Eu falei, Jesus, cara, daqui a pouco a minha mãe vai colocar aqui. O meu faz 5 meses que não arrumo uma fechadura. Eu falei, nossa, eu vou passar vergonha, cara. E essa semana passada, eu falei assim, eu vou arrumar essa fechadura. E na hora do almoço, eu cheguei em casa e falei, eu vou arrumar essa fechadura. E aí eu cheguei na hora do almoço, cara, me deu um trabalhão. Eu fiquei, de verdade, eu acho que uns 40 minutos para tirar aquele cilindro. 40 minutos para tirar aquele cilindro. E a furadeira travava, a broca quase quebrava e não ia. Eu peguei uma chave de fenda, comecei a bater, até que enfim que eu consegui soltar. Eu falei, ainda dá tempo de eu arrumar isso antes de eu voltar a trabalhar. Corri numa loja de ferragem que tinha na frente de casa ali. E eu falei, amigão, eu quero um cilindro desse, cara, você tem? Ele falou assim, eu acho que eu tenho, vamos dar uma olhada aqui. Ele falou assim, cara, eu não tenho dessa marca sua, dessa marca Pado, eu tenho uma similar. Ele falou assim, se eu fosse você, eu não comprava, talvez não dê certo. Eu falei, então eu não vou levar, deixa quieto. Aí fui pra casa, falei, Débora, não deu certo, não consegui arrumar. Mas à noite, à tarde, na hora que eu chegar, eu vou num depósito, lá na Gurilândia, e lá eu vou tentar comprar e vou arrumar. E aí eu fui, lá no depósito na Gurilândia, cheguei em casa 5 e pouco, fui em casa no depósito. Cheguei no depósito, falei, amigão, você tem esse cilindro? Ele falou, eu tenho uns aqui, deixa eu dar uma olhada que eu tenho aqui. Cara, essa marca eu não tenho, mas eu tenho um paralelo aqui, ele vai dar certo. Ele olhou, nós olhamos o tamanho do cilindro, tudo, falei, nossa, sensacional, bate tudo certinho, vai dar certo. Cheguei em casa, o que acontece? O cilindro, na hora que você coloca a chave e gira, ele tem um ganchinho que é para ele encostar na lingueta e fechar a porta. Esse ganchinho era menor, cara, não deu certo, de novo. Que paciência que eu tinha que ter, não deu certo de novo. E aí já era tarde, eu cheguei no cara 10 para 6. Falei, amigão, vou lá tentar. E se não der certo, que hora que você fecha? Eu fecho 6 horas. Falei, então vai dar certo, tem que dar certo, tem que fechar isso hoje. Era uma sexta-feira, né, Dé? Era uma sexta-feira, e eu cheguei em casa, não deu certo, cara, de verdade. Eu quase chorei de raiva. Eu falei, mas não é possível, cara, mas que abençoado. É simples, cara, por que tá me dando tanto trabalho assim? Era pra ser simples. E aí no outro dia, eu voltei na mesma loja. Ele falou assim, se não der certo, você volta aqui, a gente troca. Se for o caso, até devolve o seu dinheiro. Eu falei, beleza, aleluia, vamos lá. Fui lá, o rapaz tentou de qualquer forma, cara, de diversas formas me ajudar. Ele tinha até uma fechadura Pado, ele ia tirar o cilindro dessa fechadura, ele ia me dar. E aí ele pegou esse cilindro, para medir com o meu cilindro, não dava o tamanho. Eu falei, não é possível, eu não vou arrumar isso. A Débora vai ter que entender, isso aí não dá para arrumar. Eu não quero, não dá. Não é que eu não quero, vou voltar para casa. E eu que estava saindo da loja, ele falou assim, cara, vai no Alex, na rua tal, na Gurilândia, ali na rua Narizinho, vai no Alex lá. Ele é uma casa de ração, mas também ele é um chaveiro. Ele vai te ajudar, vai lá nele. Eu cheguei lá, cara, e esse Alex, eu acho que ele era pastor, ele era um irmão. O outro rapaz chegou lá depois chamando de pastor, eu acredito que ele seja um pastor. Só que eu vi, cara, o Espírito Santo de Deus na vida dele. E aí, de verdade, você precisa de ver a paciência que aquele cara teve para me ajudar. O cara na hora, ele pegou, ele me atendeu, ele falou assim, cara, vamos lá. Só que o seguinte, na hora ele já me desanimou, que ele falou assim, isso aqui é de condomínio? É de apartamento? MRV? Eu falei, é. O problema não é o seu cilindro. Eu falei, não é possível. Eu estou me matando com esse cilindro, não é ele o problema. Ele falou, não é ele o problema. E dessa vez eu levei junto a fechadura. Antes eu tinha levado só o cilindro. Eu falei, agora eu vou levar a fechadura e eu vou ter que ver girar isso. E aí eu levei a fechadura. Ele falou, cara, o problema está na fechadura, porque ela está ressecada. Ela compra em estoque muito grande, isso fica ressecado, é normal. Muita gente passa por isso. Eu vou jogar um olhinho para você aqui e faz o seguinte, cara, para você não gastar. Vamos recuperar esse seu cilindro aqui, vamos tirar esse parafuso. Eu falei, amém, o cara quer me ajudar, o cara quer me abençoar, amém. E aí ele foi lá, ele colocou aquele cilindro na morsa dele, cara, e ali com uma baita de uma paciência, cara, ele pegava uma chavinha de fenda, um martelinho, e começava a bater ali naquele parafuso ali, ó. Ele começava a fazer um convite no parafuso ali, batia, o parafuso girava um pouquinho e falou assim, cara, vai dar certo, cara, tá dando certo, vai sair. E aí daqui a pouco travava de novo, ele falou, não é possível, Deus. Ele falava dessa maneira, não é possível, Deus. Tava dando certo, o que está acontecendo? Vai dar certo, isso aqui vai ter que sair. De novo, ele pegava a chave de fenda e começava a bater. E aí ele falava, irmão, vai dar certo, cara. Vai dar certo, cara, glória a Deus, isso aqui vai dar certo, tá saindo esse parafuso, ó. E aí de novo o parafuso não queria sair, cara.
Chegou uma hora que ele quase foi vencido, cara. Pela falta de paciência, ele falou assim: parafuso, você não nasceu aqui, cara. Você não vai sair, você não nasceu aqui, porque você não quer sair. Ele quase foi vencido pela falta de paciência dele, mas ele continuou, cara, ele persistiu. E de verdade, aquele parafusinho não saiu, cara. Não saiu. Só que ele falou assim: eu vou dar um jeito de te ajudar. Meu fornecedor passou aqui semana passada. Se eu soubesse, eu tinha pego um cilindro desse pra você. Mas deixa eu olhar aqui nas minhas coisas, ver se eu tenho um cilindro novo. E aí ele pegou a caixa de ferramenta dele, começou a olhar ali. E não, esse cilindro aqui não dá. Não, esse aqui também não vai servir. Cara, achei um cilindro. Nossa, é da marca Pado. Não, da hora que ele tirou aquele cilindro da mala dele, tava zero o cilindro. Um cromado lindo, brilhando, da Pado. Falei, aleluia, cara. Ele falou, tem o cilindro. Daí ele falou assim, só que não tem a chave. Falei, e agora? Que adianta o cilindro sem a chave? O que eu vou fazer? Eu falei, Débora, troquei o cilindro, funciona, só que não tem a chave. Não vai dar certo, não cola. Ele falou assim, mas eu vou fazer a chave para você. Cara, e aí ele teve que colocar aquele cilindro na morsa. Ele tirou os segredos de cima do cilindro ali. Ele bateu ali, tirou, era de cobre, ele tirou aquele cilindro, cobre não, de latão. E ali ele conseguiu achar o segredo da chave através disso. E aí depois ele fechou com chumbo certinho, cara. Ele fez 2 cópias para mim. Ele fez isso. Eu falei, cara, obrigado, de verdade, cara. E na boa, você não falou nada. Você não pregou para mim. Mas no momento que você estava fazendo tudo isso, o Espírito Santo ministrou ao meu coração, cara. Paciência que gera persistência. Ele não desistiu, cara, até conseguir. Ele não desistiu. Ele me deu uma aula de paciência que gera persistência. E eu fiquei nele ali mais de uma hora. Eu fiquei nele ali. Mas de verdade, eu fui muito ministrado. Eu falei pra ele, cara, você ministrou muito na minha vida, simplesmente por esse ato, cara, de ter essa paciência que você teve, e de persistir, cara, até conseguir. E aí eu fui, cara, embora, cara, louvando, glorificando o nome do Senhor, cara, porque ele começou a ministrar o meu coração sobre paciência e persistência. E aí começou a sair uma ministração. Eu cheguei em casa, eu tava de jejum, comecei a anotar um monte de coisa. E aí daqui a pouco, chega a noite, o pastor Alisson manda mensagem pra mim assim, cara, se prepara que quarta-feira você prega. Falei, aleluia, glória a Deus, eu já tenho a mensagem. Paciência que gera persistência. Vamos lá. Cara, de verdade, por que eu contei essa história pra você, cara? Porque o nosso gás, ele é o Espírito Santo de Deus, cara. E assim como esse cara, esse pastor, é o Alex, ele não desistiu, cara. É o Espírito Santo, ele tá junto com você. E ele tá dizendo, vai dar certo. Continua, vai dar certo. Não para, vai dar certo. Continua. Agora não deu, tem problema. Continua. Não deu agora de novo, não tem problema. Continua, persista, vai dar certo. Em nome de Jesus, cara, se relacione com o Espírito Santo, cara. Ele quer ser o seu gás, ele quer te impulsionar ao seu destino. Procura saber qual é a sua vocação em Jesus.